Vamos para mais uma aula aí no Godoyflix. A aula de hoje é transição de buck para cut, né? O que a gente faz nesse momento dessa transição, saindo do buck, finalizando o buck para se transferir para o cut, né? Buck, que é a fase onde a gente prioriza o aumento do volume muscular, né? A gente tem um superávit calórico favorecendo a hipertrofia. Com superávit calórico a gente tem o ganho de peso, preferencialmente de forma gradual. Quando se ganha peso muito rápido, a tendência é facilitar o ganho de gordura pelo excesso calórico de forma aguda, né? Você tem muita caloria entrando de uma vez e pouca caloria saindo. Isso pode facilitar a lipogênese e o ganho de gordura. Então, um buck bem construído, esse buck normalmente ele dura, para ser um buck bem construtivo, 4, 6, 8 meses, às vezes você pode passar mais de um ano em buck. Lógico que durante esse período você vai fazer algumas fases de mini cut, que são períodos de menos calorias para diminuir um pouquinho o percentual de gordura, voltar a sensibilidade à insulina e depois retomar o buck. Então você tem pequenas fases durante esse buck mais longo, né, para fazer esse controle a longo prazo, não só fazer superávit mais de um ano, que é muito difícil isso acontecer e precisaria comer cada vez mais calorias, né, para suprir essa demanda. Então o buck ele é construído de fase a fase. Um buck de 3 meses muitas vezes é pouco produtivo. Só se faz isso se realmente você tem um campeonato ali, entre campeonatos, você faz um mini buck para dar uma preenchida, favorecer o treinamento e aí depois volta para o cut para a próxima competição. Mas normalmente indivíduos que não estão visando campeonatos fazem bucks mais longos. Até quem está visando um próximo nível na competição faz um buck mais longo. E aí a gente tem um momento onde a gente faz a transição do final do buck para o cut, que é um momento chamado... Eu sei que você está curtindo o conteúdo, mas eu tenho um recado rápido para você. Esse é apenas um trecho de uma das centenas e centenas de aulas que você encontra dentro da Arena Coliseu. E eu vou ser sincero, a Arena Coliseu é o lugar para quem busca conhecimento de verdade, para quem busca aprender tudo sobre treinamento e nutrição, sem frescura, sem mimimi, sem enrolação. Não é lugar para quem treina fofo e nem para preguiçoso. Quer saber mais? Aqui na descrição tem um link com todas as informações. Agora pode voltar ao conteúdo. Valeu! Também de manutenção, né? Pode ser chamado de manutenção, mas nada impede da pessoa sair do buck e ir direto pro cut. Vai depender muito do estado como ela tá. Por exemplo, ela saiu do buck e a competição é daqui 12, 16 semanas. Então ela já entra no cut direto, fazendo uma restrição mais forte no início para tirar o excesso de retenção, favorecer o déficit mais forte, já que vem comendo muito, suporta uma retirada maior de calorias. E aí depois vai controlando na fase final. Agora, quando você saiu do buck e você tem muito tempo para competição ou tem tempo para trabalhar, aí você faz uma transição, que é uma parte mais light, para se transferir para o cut. Então a gente tem diversas estratégias. Eu vou apresentar para vocês o contexto geral dessa estratégia saindo do buck para o cut, tá? Lembrando sempre, no buck, o superávit calórico é quando se ganha peso. Se não está ganhando peso, não está em superávit. Aí tem que aumentar a ingestão de calorias. Um erro comum no buck, eu já vou adiantar alguma coisinha aqui, o erro comum no buck é diminuir o volume de treino. Diminuir o volume de treino e ficar aumentando as calorias. Se você diminui o volume de treino, você diminui o estímulo hipertrófico. Se você diminui o estímulo hipertrófico, não tem por que ficar jogando tanta caloria, que vai jogar caloria demais e favorecer o ganho de gordura. Então, o aumento do volume muscular tem a ver com o aumento do volume de treino. Lógico que não vai ficar aumentando o volume de treino em todo momento. Você vai aumentar, algumas vezes coloca um deload, uma fase com menos volume, aí vai trabalhando nessas fases. Mas as calorias têm que acompanhar essas fases também, conciliar com isso aí. Por isso que o nutricionista tem que estar ciente do treinamento, o treinador tem que estar ciente da dieta e quem cuida dos dois tem que estar ciente a respeito disso, tá? Bom, vamos lá. Transição buck para cut, né? Essa fase que fica entre o buck e o início do cut. O final do buck é o início do cut. Bom, na parte de dieta, o que a gente tem como contexto geral, como regra, né? A gente não vê isso em livro, a gente não vê isso... Você vai ver isso em livro mais underground, livro que... Por exemplo, treinadores que já trabalham nesse ambiente esportivo, você vai ver alguma coisa, alguma citação. Lógico que toda estratégia é baseada na ciência, né? A gente tem a base sólida, tem que estar na ciência, e aí a gente tem também a parte que a gente vê mais na prática, o domínio, a experiência conta muito. Lógico que não vai fazer bobeira também. Então o que a gente vê aí na dieta? Na dieta normalmente se diminui nessa transição, né? Sai do buck para o cut. Normalmente esse período de transição ele vai mais ou menos diminuir de 15% a 40% das calorias. Vamos supor que você está lá com 5.000 calorias no final do seu buck. E aí você, bom, finalizei o buck aqui, já deu para mim, vou fazer transição para o cut. Aí você vai reduzir 15% a 40% dessas 5.000 calorias para fazer essa transição. Lógico, quanto mais calorias,
maior pode ser essa diminuição de calorias. Por quê? Quando você está com muita caloria, às vezes está muito estufado, muito difícil se alimentar, aí é melhor restringir mais, tirar a maioria das porcarias, dar uma fase mais light, comendo um pouco menos, já tirar o excesso e retenção, já acelerar o processo de diminuição do percentual de gordura, né? Acentuar esse déficit no início. Quando você está com menos calorias no final do buck, algumas vezes acontece, pessoas têm facilidade de ganhar gordura, normalmente termina o buck com poucas calorias. Aí você restringe 15% ali, 20% no máximo. Senão vai entrar num cut muito restrito já, tá? Ou já pode sair do final do buck para o cut direto, no caso dessas pessoas aí. Quando está com muita caloria, é bom fazer uma transição, até para segurar, fazer a manutenção ali e consolidar os ganhos, né? Bom, proteína vai ficar 1,8 a 2,5. Por quê? Lógico que a recomendação é 1,6 ali a 2,5, dependendo até 3, mas normalmente mais de 2,5 se usa mais no período do meio para o final do cut, tá? Não tem porque ficar usando tanta proteína assim, não vai gerar mais hipertrofia. Mas 1,8 é uma zona de segurança, porque quando você sai do superávit calórico do buck e você diminui as calorias e começa a entrar em déficit, você tem um aumento do catabolismo de proteína, tá? Não é tão expressivo, não vai passar de 10, 15%, mas tem um aumento ali, e aí para a zona de segurança você coloca no mínimo 1,8 grama quilo de proteína ali nesse indivíduo, tá? Para segurar o catabolismo no sentido de manter o balanço nitrogenado positivo para continuar ali com a tua massa muscular em dia, tá? Diminuir preferencialmente a ingestão de carboidrato, porque muitas vezes no buck a maioria das pessoas usam a estratégia de high carb, que é aumentando a ingestão de carboidrato, porque carboidrato tem mais variedade de alimentos, é mais fácil de ser ingerido, de ser digerido, é mais palatável a maioria das vezes, então dá para adicionar mais alimentos de fonte de carboidrato. Então, normalmente, se você aumentou muito o carboidrato, você vai começar diminuindo esse carboidrato. E se no buck tiver 3 gramas quilo de proteína e 8 gramas quilo de carbo, aí você pode reduzir os dois de uma vez só, tá? Bom, vamos lá. Diminuir preferencialmente o carbo, porque é um macronutriente mais flexível na dieta. A gente consegue trabalhar com menos, trabalhar com mais, vai muito da sensibilidade de cada um com esse carboidrato. Pode diminuir a gordura também. Às vezes num buck você não aguenta mais comer aquelas fontes de carbo. Aí começa a adicionar fontes de gordura. Por exemplo, pasta de amendoim, começa a adicionar azeite, começa a adicionar outras fontes de gordura ali, oleaginosas, para aumentar o superávit calórico, aumentar esse favorecimento. Porque o superávit favorece o anabolismo. Ele tem um efeito anticatabólico, né? Então a gente trabalha nesse aumento de calorias e muitas vezes esse aumento vem da gordura. E nesse caso, se você está comendo muita gordura, você pode restringir ela junto com o carbo, ou até diminuir um pouco do carbo, da proteína e da gordura, para fazer essa transição. Vai depender muito do que você tá. Desde que essa gordura fique dentro de 15 a 35% das calorias totais ali. Essa é a recomendação da ingestão de gordura, sendo a maior parte dessa gordura de fontes insaturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Quem são? Oleaginosas, abacate, azeite, óleos, enfim. E evitar o excesso de gordura saturada que vem principalmente das fontes animais, né? Então a gente tem que trabalhar mais com as insaturadas, mono e poliinsaturadas. Bom, vamos lá. 80 a 90% das calorias nessa fase de transição são calorias limpas, não livres, tá? São calorias limpas. Isso aqui está escrito errado. São calorias limpas. O que são calorias limpas? Calorias limpas são alimentos que vêm carregados com vitaminas e minerais, que pode ter fitoquímicos ali, tem substâncias, nutrientes importantes. Por exemplo, se você pega um pão, pão tem vitamina e mineral, pão tem até fibra, o arroz também tem vitamina e mineral também. Então a gente tem esses alimentos mais limpos, né? O que é um alimento sujo? O alimento sujo é um alimento que não vem carregado praticamente de nada desses nutrientes. Vamos pegar aqui, por exemplo, mas uma pizza pode ser limpa? Sim, mas tem uma densidade energética muito grande, já entra num alimento meio sujo. Você pega, não sei, algum alimento sujo agora na mente, alimentos que são carregados de bacon. Eu considero um alimento sujo, tá? O bacon tem muita gordura saturada, muita caloria. Eu não considero, por exemplo, você pode considerar no meio termo, sucrilhos, meio termo, não é nem sujo nem muito limpo. Sucrilhos, o próprio doce de leite, o leite condensado, o próprio sorvete, isso são calorias no meio termo, tá? Não são nem limpas, nem tão sujas assim. Então tem alimentos que ficam no meio termo, mas alimentos puramente sujos,
agora não vem nenhum na mente, né? São alimentos que são usados mais em livres, né? São alimentos que não têm essas vitaminas, esses minerais, principalmente são alimentos sujos, vazios, né? Então, normalmente, 80 a 90% são dos alimentos limpos, até meio termo também, tá? Dependendo como tiver a sensibilidade do indivíduo, por exemplo, vamos supor que o indivíduo tem uma sensibilidade à insulina boa, então dá para usar mais alimentos de alto índice glicêmico, como o leite condensado, doce de leite, próprio sorvete, desde que também use bastante fibras, alimentos fontes de fibras, por exemplo, aveia, psyllium, chia, né? Também frutas, vegetais. Então tem que ter esse equilíbrio. Lógico que a maior parte da dieta tem que ser essa dieta mais saudável, né? Que todo mundo conhece, sabe o que é. Bom, nessa fase de transição também se usa menos refeições livres, menos refeeds. Ou seja, se você às vezes vem no ciclo de carbo no bulk, você vai diminuir os dias de carbo alto, você vai diminuir a frequência de refeição livre, você vai diminuir os refeeds. Às vezes o cara está fazendo todo dia 1.000, 2.000 calorias livres lá. Às vezes o cara está fazendo 8, 6.000 calorias livres a semana, 5, 4, 3. Do que for dessas calorias livres tem que ser reduzida. Quanto vai ser reduzida? Não sei, pode reduzir 30, 40, 50, 60% delas. Vai depender do déficit que você quer fazer, vai depender do como você manipulou a dieta. Algumas vezes, por exemplo, eu tenho alunos que às vezes vêm trabalhando com 3.500 calorias no final do bulk, só que vem trabalhando com 3, 4.000 calorias livres na semana. O que eu faço? Reduzo 50% das livres e diminuo um pouquinho menos a dieta, assim ele fica mais saciado. Às vezes o cara está trabalhando com 5.000 calorias na dieta e só 3.000 livres, porque ele prefere comer mais na dieta. Aí você trabalha, diminui menos a dieta, vou diminuir mais a dieta e segura mais as livres. De qualquer forma, você reduz a dieta e diminui essa frequência de refeição livre e refeed para gerar o déficit, otimizar a queima de gordura, tirar a retenção extra, melhorar a sensibilidade à insulina, tá? Bom, e no treino? No treino, basicamente, o que você faz? No final do bulk, muitas vezes o treino está no ápice. Você está talvez num período de choque ou num período com bastante volume, bastante intensidade, né? Trabalhando bem duro ali. Lógico, não necessariamente você precisa estar com muito volume no final do bulk, mas normalmente você quer extrair o máximo na fase final de bulk, então você concilia esse bulk com a reta final do treinamento, extraindo o máximo que der, com as calorias que der, tá? Então, na fase de transição, você faz um deload de 3, 4, 5, 6 ou até 8 semanas, tá? Dependendo quanto o físico precisa se recuperar, descansar para começar o cut, 100% recuperado. É uma fase de manutenção. Você não vai perder músculo por treinar menos. Você não vai perder músculo, às vezes, por deixar de treinar 1, 2 semanas, tá? Então, isso não vai acontecer. Então, fique tranquilo a respeito disso. O deload não é para atrasar os resultados. O deload é para conciliar, consolidar o resultado, para recuperar o físico. O físico que está recuperado, ele responde muito melhor ao estímulo dos treinos futuramente, tá? Então, ou faz o deload, caso estiver muito estagnado, muito cansado, exausto, psicologicamente, fisicamente, dores articulares, ou até lesão, né? No final do bulk, aí você pega esse deload e faz um deload bem light. O deload normalmente é 50%, 60% cortado, volume pela metade, 50%, 60% a menos de volume. A intensidade pode até se manter desde que não use a falha, tá? Ou você faz um período de base com menos séries, um período base mais light. No deload não se usa falha, no período base mais light pode usar a falha em um ou outro exercício na última série deles, tá? Com certeza você vai usar menos a falha, como eu já citei. Se for deload, não use a falha, fica de 1 a 5 repetições antes da falha, bem corrigindo técnica, amplitude, usando exercícios mais tranquilos articularmente dizendo, né? São exercícios que não exigem tanto dessas articulações, que você não sinta tanto e tenha mais domínio. Caso for um base com menos séries, você deixa para usar a falha na última série de alguns exercícios que você tem mais domínio, mas não abuse para realmente se recuperar nessa fase, tá? Pode usar intensidades maiores que 80% de um RM. Sim, você pode usar intensidades 80, 85, 90, 95% um RM. Você pode, que são séries, normalmente eu uso nessa fase de transição, eu uso de 4, 6 até 15 repetições máximas ou até 20 repetições máximas, deixando um pouquinho de repetição na reserva, 1 a 3, e usando a falha na última série de alguns exercícios. Então, normalmente eu gosto de manter essa intensidade sempre com algumas séries acima de 80% de um RM. 80% de um RM, se vocês viram a aula, é cerca de 10, 12 repetições máximas, tá? E mais do que 80% vai diminuindo essas repetições. Bom, redução de 15 a 50% do volume. Então, você tem uma redução. Vamos supor que você está fazendo 30 séries. Se for reduzir pela metade, é 15 séries por grupo muscular na semana, tá? Agora, caso você está com volume razoavelmente baixo, aí não precisa reduzir tanto. Agora, se o volume está muito alto e se sentindo muito cansado, aí você diminui mais. Se for o deload, aí você vai diminuir 50% a 60%. Se for